Jó, capítulo 1. Diz assim: havia um homem na terra de U, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.500 juntas de boi, 500 jumentas, era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. Mandava convidar suas 3 irmãs, comer e beberes com eles. Versículo 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde temes a Deus? Acaso não cercaste ele com cedros, a ele a sua casa e tudo quanto tem, a obra de suas mãos, abençoaste seus bens e multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe tudo quanto tem, verás se não blasfemará contra a tua face. Amém, irmão, até aí por enquanto. Irmão, esse texto, ele nos fala de uma história de um homem chamado Jó. Essa é uma história mais conhecida entre os irmãos, quando se fala de fé, quando a gente fala de um homem de fé, de um homem temente a Deus. Essa história é muito conhecida. É uma história que a gente olha para esse homem, irmão, e vê um homem que temia a Deus de uma forma incrível. A fé de Jó, irmão, era uma fé incrível. Uma fé que nada poderia abalar, a fé daquele homem, a confiança que ele tinha em Deus. Esse era um exemplo de homem que Deus procura. Esse é o exemplo de homem que o Senhor procura, os verdadeiros adoradores. Irmãos, e o livro começa falando de Jó, dando algumas características de Jó. Primeiro ele fala, ele era um homem íntegro. Uma pessoa íntegra é aquela que tem responsabilidade e não se corrompe facilmente. É um homem que faz as suas coisas certas. É um homem que tem prazer de viver na verdade. A integridade deste homem era incrível. Jó era um homem que, irmãos, ele tinha prazer de ser essa pessoa. O texto começa a falar logo sobre isso. Jó era um homem íntegro. Outro ponto, irmão, também que o texto fala aqui no começo, que ele era um homem reto. Então veja as características de Jó, para a gente ir compreendendo as coisas. Era um homem reto. Um homem reto é uma pessoa que age de maneira honesta, justa e ética e correta com as suas decisões. Esse é um homem honesto. É um homem que as suas palavras falam com as atitudes. Não só a palavra, mas a atitude. E Jó, irmão, ele é um exemplo de homem reto. Um homem que tinha prazer de viver na verdade. Esse termo, irmão, é frequentemente associado a alguém que segue os princípios morais da retidão de caráter. Jó tinha caráter. Um homem que era íntegro e era reto. E um homem, irmão, que temia a Deus. Então, daqui dá 3 características de Jó para nós. Era um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus é alguém que tem um profundo respeito e reverência por Deus. Respeito e amor por Deus e não medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas é, irmão, viver voltado para Ele. E Jó, ele vivia a sua vida dessa forma. Jó, ele tinha prazer de estar com Deus, tinha prazer de viver buscando ao Senhor, tinha prazer de viver, irmão, louvando a Deus com a sua vida, com a sua família. E Jó, além de tudo isso, irmão, era um pai excelente. Era um pai que colocava os seus filhos diante de Deus. Ele tinha essa preocupação. Talvez os meus filhos tenham pecado. E quantos pais, irmãos, que não estão nem aí para os filhos,
Me pergunto, será que ele pecou contra o Senhor hoje? Será como é que está a vida dele com Deus? E Jó, irmão, ele se preocupava com isso. Jó, ele se preocupava com seus filhos. Os seus filhos eram uma família unida, uma família que não tinha brigas. Se for observar, eram os irmãos que aonde um participava, o outro também estava. Era 10 irmãos, 3 mulheres. E aonde um fazia uma festa, os outros iam. E em meio desses banquetes, Jó ficava preocupado com eles. Será que meus filhos pecaram contra Deus, blasfemaram contra Deus? Decorrido o turno de dia de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Irmão, Jó também era um homem que sabia cuidar da sua família. Era um homem rico, próspero, sabia cuidar das suas finanças. Até aí tudo bem, um homem invejável. Só que Jó, irmãos, Jó estava prestes de passar por uma provação. E não era qualquer aprovação, não era qualquer coisa. E Jó, de repente, ele vai ser surpreendido por Satanás. Olha o que Deus fala para Satanás. Pergunta: tu vem da onde, Satanás? Ele veio de rodear a terra. O que Deus responde para Satanás? Viste meu servo Jó? Irmãos, olha a confiança que Deus tinha no seu servo, que o seu servo ia glorificar o seu nome, não ia falhar na hora da provação. E Satanás, ele começa o quê? Questionar a Deus. Mas também, Senhor, ele tem tudo, tem uma boa família, é rico, tem saúde. Então, ele te louvou por causa disso. Satanás, irmão, ele achava que Jó só adorava a Deus porque tinha algo, bens e famílias. Então, tal que Satanás, ele questiona essas coisas. Irmãos, e Satanás vai ficar envergonhado com a atitude de Jó. Irmãos, quando se trata de tirar algo de nós, muitas vezes ficamos tristes, desanimados. Já pensou? Temos tudo, de repente perdemos tudo. Temos filhos, de repente morrer todos. E o que fazer? O que questionar? E Satanás, a missão de Satanás era o que, irmão? Levar Jó a blasfemar contra Deus e questionar a Deus. Essa era a missão de Satanás. Satanás, irmão, ele começa a sua primeira trajetória para atacar Jó, fazer que Jó desistisse de Deus e blasfemasse contra Deus. Primeira coisa que ele age, irmão, é contra a sua riqueza. Satanás achava que Jó só louvava a Deus, só era íntegro e reto, porque ele era rico. Ele era rico. Satanás pensava: se eu tirar de Jó a sua riqueza, ele vai blasfemar contra Deus. Porque era um homem muito rico, muito próspero. E quantas pessoas, irmãos, que colocam a sua confiança nas suas riquezas e quando perde as suas riquezas, entram em depressão, em desespero, muitos abandonam a sua fé. Irmãos, e começa a invertir de Satanás contra Jó. O versículo 6 e 12 vai falar assim, ó: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu: disse, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor: Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Verso 10: acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste os seus bens e multiplicaram na terra. Tende, porém, a tua mão e toca-lhe tudo quanto tens, e verás se não blasfemarás contra a tua face. Diz o seu Satanás: eis que tudo quanto ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estenda a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu
que um dia que seus filhos e filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu irmão primogênito, que veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram, as jumentas passeavam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus, levaram-os e mataram, os servos e fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos os consumiu. Só eu escapei para te trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: e dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Irmãos, quando o servo ainda estava falando, chega outro. A notícia é que todos os seus bens foram roubados, toda a sua riqueza foi roubada. Irmão, Satanás começa a sua invertida contra Jó. Ele começa tirando o seu dinheiro, os seus bens, aonde muitas pessoas colocam o seu coração, colocam a sua confiança nos seus bens, no seu dinheiro, na sua poupança. Irmãos, e muitas pessoas, quando perdem tudo isso, como eu falei, eles entram em desespero, entram em depressão e ficam sem saber o que fazer. Quando nós colocamos nosso coração em riquezas, iremos falhar contra Deus, não iremos assim agir como Jó. Satanás achava que se tirasse a riqueza de Jó, Jó iria facilmente blasfemar contra Deus, porque ele achava que o seu coração repousava sobre isso. E quantas pessoas, irmão, que se reposa sobre o que tem? Isso, irmão, não pode, isso é pecado. Olha como o servo fala: o fogo de Deus caiu. Então Satanás ele começa uma invertida dura, envia pessoas para roubar a sua riqueza. Depois, algo curioso, desceu fogo do céu e queimou o resto. Quem desceu fogo do céu? Quem teve essa autoridade para descer fogo do céu? Satanás. Satanás fez isso com Jó, para que ele pensasse que fosse Deus. Igual seu servo chega e fala: enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os servos destruiu todos eles. Só eu consegui escapar para trazer-te a nova. Olha como o servo fala, irmão: fogo de Deus caiu. Para este servo, era Deus que tinha mandado o fogo para destruir os bens de Jó. Irmãos, veja como é que era invertido aqui, para que Jó pensasse que fosse Deus, e Jó começasse a questionar a Deus: por que, Senhor? Por que está fazendo isso comigo? E Jó, irmão, se mantém firme. Jó se mantém na posição de homem íntegro, reto e temente a Deus. Não é fácil perder seus bens, perder tudo que você trabalhou, que você conquistou durante a sua vida, em tudo em um dia. Tudo em questão de minuto, tudo vai de água abaixo. Muitos bilionários, quando as bolsas de valores caem, irmãos, é um desespero. Fulano perdeu tantos milhões, ele fica desesperado. Como é que eu vou recuperar aquilo? Como é que eu vou recuperar aquilo que eu perdi? Porque o seu coração repousa nisso. Mas Jó, irmão, repousava em Deus. Quantas pessoas desistiriam de glorificar o Senhor, irmão, quando os seus bens foram tirados? Quantas pessoas deixam de glorificar Deus quando aquilo que ele almeja alcançar, ele não alcança? Às vezes os seus bens ele perde tudo. Às vezes, irmão, até a sua fé vai embora. E questiona: Senhor, por que eu? Por que eu? Irmãos, Satanás, ele queria que Jó perguntasse isso: por que eu, Senhor? Ele queria que Jó blasfemasse contra Deus e questionasse a Deus as coisas. Por que isso está acontecendo comigo? Hoje é assim. Qualquer coisinha que acontece na nossa vida, questiona a Deus: Senhor, por que eu? Por que está acontecendo isso comigo, Pai? Irmãos, muitas provações vêm na nossa vida. Não é para nos amaldiçoar, não é para nos destruir, mas é para nos fortalecer. Encare como uma provação de Deus. Encare como o Senhor está dizendo: vai, Satanás, vai lá e prove. E prove. Irmãos, em Apocalipse, nas igrejas, lá nas 7 igrejas, a gente vê: Satanás colocará pessoas em prisão para provar.
Então, irmão, se você é cristão, servo de Deus, se prepare, que você será provado. Se você não for provado, cuidado, que você pode ser o próximo. Eu e você pode ser o próximo. E como sairemos disso, irmão? Seremos glorificando a Deus ou desistimos de louvar a Deus? Satanás achava que o coração de Jó estava nisso, na riqueza. Ele te adora, ele te louva porque tu dá bens para eles. Irmãos, e Jó mostrou que o seu coração não estava nas suas riquezas, que o seu amor por Deus não estava no que ele tinha, mas pelo que Deus era. Irmãos, nesse primeiro ponto, Deus é glorificado pela vida de Jó, e Satanás é envergonhado. E o outro ponto que a gente pode observar, irmão, aqui que Satanás achava que Jó também se glorificar a Deus, louvava a Deus, porque tinha uma boa família, bons filhos. No versículo 19: de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto, abateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Vejam como as coisas estavam acontecendo na vida de Jó. Então, de repente, agora ele perde seus filhos. Agora é a hora. Talvez Satanás pensasse: agora é a hora, quero ver. Irmãos, geralmente quando se trata de filhos, quando nossos filhos adoecem, quando nossos filhos passam por enfermidade, muitos pais queriam que isso passasse com ele, não com seus filhos. Muitos pais dariam a vida pelos seus filhos. Irmãos, e agora? Jó, o que vai dizer? Jó vai questionar Deus? Jó vai blasfemar contra Deus porque tirou a riqueza, agora tirou seus filhos? Irmão, Jó manteve-se firme. Quando se trata de filhos, irmão, é algo muito complicado, que é onde muitas vezes somos testados com os nossos filhos, com a nossa casa. Satanás, ele sabe das coisas que amamos. Satanás sabia que Jó amava os seus filhos, que amava a sua casa. Então, olha o quanto Jó amava seus filhos, que ele fazia o quê? Sacrifício de madrugada pelos seus filhos, perante a Deus, porque ele tinha medo que os seus filhos pecassem contra Deus, tinha blasfemado contra Deus. Irmãos, o amor de Jó por Deus não estava nos seus filhos, não estava somente nos seus filhos nem nas suas riquezas. Ele adorava a Deus pelo que Deus era, não pelo que Deus fazia na vida dele. Irmãos, isso nos traz, irmãos, grandes lições, que temos que louvar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer em nossas vidas. E quantas vezes somos reprovados, irmãos, somos reprovados porque não compreendemos as coisas de Deus, e muitas vezes questionamos a Deus, blasfemamos contra Deus, desistimos de Deus quando perdemos algo maravilhoso em nossa vida. Quando perdemos um filho, perdemos um pai, uma mãe, quantas vezes se afastamos de Deus? Irmãos, cuidado, que isso pode ser uma provação, isso pode ser uma prova. E Jó nos dá exemplo de como temos que passar por isso, louvando, glorificando, exaltando o nome de Deus, envergonhando Satanás. É isso, somos chamados para isso, para envergonhar Satanás, porque ele, irmão, ele vem com tudo para cima do servo de Deus, ele prova. E nós, irmão, temos que ter isso em mente, que tudo isso, irmão, aconteceu, não porque Jó era um homem que não temia Deus, muito pelo contrário, porque Jó temia a Deus. Então, se nós tememos a Deus, também podemos passar por uma dificuldade dessa, por uma provação dessa. Como seremos, irmão? Seremos aprovados ou reprovados? E Satanás, ele achava que Jó iria desistir de Deus. Perdeu a sua riqueza, perdeu seus filhos que amava. E agora, resta o quê? Resta o que agora para Satanás investir contra Jó? Irmão, Satanás não podia matar Jó. Isso é uma ordem de Deus, tudo pode tocar, mas na vida dele não toque. E agora Jó, irmão, vai passar por mais uma aflição. Já tinha perdido as suas riquezas, perdido os seus filhos, tamanha dor, tamanha tristeza no seu coração. Agora Satanás chega, irmão, com mais uma provação para Jó. Todas são ruins.
ataca a saúde de Jó. Depois de Jó mostrar sua fidelidade a Deus, depois de perder seus bens, seus filhos, agora Satanás vai contra a vida de Jó, tira essa saúde. Agora era a única coisa, irmão, que Satanás poderia fazer para que Jó pudesse blasfemar contra Deus. Ao versículo 3 e 10, fala assim, ó. Vamos logo para o 8. 9. Então respondeu Satanás: Senhor, porventura Jó debalde temes a Deus? Acaso não cercaste com ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos, abençoaste os seus bens e multiplicares na terra? Estende, porém, a tua mão e toca-lhes tudo quanto tens, e verás, se não blasfemarás contra ti. E aqui, irmão, no versículo 3, no versículo 2, perguntou o Senhor Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos, na carne, e verás se não blasfemarás contra ti a tua face. Veja, irmãos, Satanás ele apela, Satanás ele chega, toca nele para ver. O homem, ele dá tudo para essa saúde. E Jó, irmão, de repente se acha enfermo de doenças que jamais ele pensava que ia passar por isso. E ele foi pego por essa doença e colocou úlcera naquele homem. E ele de repente sentiu, ficou jogado no chão. Não tinha mais riqueza, não tinha mais filhos. E agora? O que fazer? Blasfemar contra Deus? Não. Jó, irmão, ele continuou a sua integridade temendo a Deus. Ele continuou a sua vida voltada ao Senhor. Quando tudo isso aconteceu, irmão, o que foi que Jó fez? Ele adorou, se ajoelhou e adorou ao Senhor. E disse: nu eu nasci, eu não trouxe nada, eu não voltarei. Deus me deu e Ele mesmo me tomou. Glorificado seja o nome de Deus. Irmãos, e Jó, mesmo na sua tamanha dor, tamanha perda, tamanha tristeza, ele continua firme na palavra de Deus, continua firme no seu Deus. Irmãos, que fé é essa? Que homem é esse? É um servo de Deus. É um servo de Deus que Deus quer que eu e você sejamos assim, firmados na palavra de Deus. Irmãos, uma coisa que a gente pode observar é que Jó perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, e essa mulher, a mulher vai aparecer aqui, irmão. Então essa mulher disse: ainda retém a sua insinceridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Observaste que Satanás ele agiu contra a vida dos seus filhos, agiu contra a sua riqueza, mas essa mulher ficou lá. Para quê, irmão? Para este momento aqui, ó. Para fazer Jó questionar a Deus. Olha o que ela fala. Ainda retém a tua sinceridade. Ela questiona Jó. Ela vai questionar Jó. Ainda questiona Jó. A tua integridade continua com esse Deus? Continua com Deus? E Jó responde como todo mundo sabe. Tu fala como uma louca. Irmãos, Jó mostra que sua fé, a sua adoração, não era pelo que ele tinha, não era pelo que ele tinha, o que Deus tinha dado para ele, mas é pelo que Deus era. Então, irmão, qual é o nosso papel principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo de Deus. Então, irmão, nós precisamos olhar para esse texto, olhar para Jó, para a vida de Jó, e dizer: Senhor, me dê uma fé como a deste homem. Me dê uma fé como a fé do teu servo Jó, homem que, mesmo em meio à aflição, a pior dor que ele passou, irmão, e mesmo assim ele continuou firmado na rocha que é Deus. Irmão, se Jó não tivesse um coração temente a Deus, um homem íntegro que buscava a presença de Deus, ele tinha blasfemado, ele tinha questionado, ele tinha desistido da caminhada. Não foi fácil.
Mas, irmão, Jó se manteve firme e Deus foi glorificado na vida de Jó, e Satanás, mais uma vez, foi o que? Envergonhado. Então, irmão, quando Satanás vier contra nós, que ele seja envergonhado, que ele seja derrotado, que ele seja, irmão, envergonhado. Dizer, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Tentei contra a vida dele, mas mesmo assim, ele se manteve temente e fiel ao Senhor. É isso que o Senhor, irmão, procura, os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aonde esses adoradores estão, irmão? Na igreja. Aonde eles estão? Na igreja. Quem são esses adoradores? São vocês. Você diz, eu sou fraco. Não é fraco. Deus é forte. Nós somos fracos, mas Deus é forte. É Deus que nos sustenta. É Deus que nos fortalece. É Deus que nos protege. É Deus que manda Satanás ir até onde ele pode ir. Ele não pode ir nem um passo a mais do que Deus não permitir, irmãos. E ninguém é provado mais do que as suas forças. Então, quando chegar os momentos ruins na sua casa, na sua vida, lembre, será que estou sendo provado? Irmão, glorifique a Deus. É fácil? Não é. Mas, irmãos, o mais importante que a gente tem que fazer é glorificar a Deus com as nossas vidas. Assim como Jó, irmão, ele foi tentado, ele foi levado a blasfemar contra Deus, mas ele manteve firme na palavra de Deus, na confiança de Deus. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Depois de tudo isso que passou, irmãos, na vida de Jó, Jó foi aprovado. Depois que Jó, irmão, foi aprovado, lá no capítulo 42 de Jó, a gente vai ler para a gente encerrar. Olha o que Deus fez na vida de Jó. É no versículo 10. Depois que Satanás tirou tudo de Jó, deixou Jó no chão, na lama. E Deus vai lá, irmão, restaura Jó. Olha o que fala aqui, ó. Mandou o Senhor a sorte de Jó, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o quanto possuíram. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quantos dantes conheceram, comeram com ele em sua casa, se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas e bois, 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Germina, a da outra Késia, e da terceira Querem-Abuque. Em toda aquela terra não se achava mulheres tão famosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a quarta geração. Então Jó morreu velho de dias. Então, irmão, depois que tudo passou, Jó foi aprovado. Jó recebe tudo em dobro. Observaste as filhas de Jó? Diz o texto que naquela região não tinha nenhuma mulher que nem as filhas de Jó. Bonitas, a Bíblia chama de famosas. Então, irmão, Jó, ele foi abençoado. E Deus aprovou Jó, Deus deu tudo para Jó de novo. Às vezes, irmão, é questão de tempo. Às vezes é questão de tempo, a dor, ela passa, a tristeza, ela passa. Mas lembre, irmão, somos servos de Deus. Se a gente for provados, lembramos que somos servos de Deus, que temos que mostrar firmeza no nosso Deus, no qual servimos, no qual os adoramos. E sabemos que esse Deus é um Deus poderoso, irmão, para te dar muito mais daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente quer, porque o Senhor, Ele é bom. Ele é misericordioso. Deus fez isso aqui na vida de Jó, não porque Deus, irmão, é mau, mas para Deus, irmão, provar para Satanás
que na terra existem homens e mulheres que é temente a Deus e que não abre mão jamais da sua fé por nada. Esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura para adorar em espírito e em verdade. Temo que Deus nos abençoe, Senhor nos fortaleça e nos conduza, irmão, uma fé como a fé de Jó. Amém? Deus nos abençoe.